Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que minha palestra não é de motivação, é de divulgação científica. Em segundo lugar, eu quero referendar aqui o que já foi dito, que atitudes pontuais não vai resolver o problema. A problemática da farmacodependência exige uma agenda contínua para que possamos atuar como atores principais no teatro social. Caso contrário, nós vamos estar realizando eventos que não surtirão uma praxe, um efeito capaz de mudar o status quo desse grave conflito psicossocial. E no mundo todo se faz conferências, e no mundo todo a eficácia é muito pequena. Eu vou falar sobre o funcionamento da mente para que possamos chegar a algumas conclusões e depois abordar sobre os programas que nós temos trabalhado. Queridos amigos, Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Hegel, Kant e tantos outros pensadores na filosofia e na psicologia usaram o pensamento pronto para produzir teorias sobre a formação da personalidade. Mas poucos pensadores arriscaram-se a estudar de maneira sistemática como se constrói os pensamentos e como se forma o eu como autor da própria história. Isso gerou uma lacuna sem precedentes. Até hoje, nós não entendemos por que o ser humano não é protagonista da sua própria psique. Ele dirige carros, empresas, dirige aeronaves, mas é um péssimo diretor do script da sua própria história. É um péssimo gestor dos seus pensamentos e das suas emoções. E o fato de nós não termos estudado no passado o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória, não estabelecemos ferramentas para que o eu, como diretor do script, fosse maduro, inteligente, altruísta, solidário, tivesse um caso de amor com a própria vida. Isso gerou uma educação superficial. Os professores, sem dúvida nenhuma, são os profissionais mais importantes da sociedade, na minha opinião. Mas o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós estudamos milhões de dados da pré-escola à pós-graduação sobre o mundo em que nós estamos, do pequeno átomo ao imenso espaço. Mas sabemos muito pouco sobre quem somos, como nos tornamos homo sapiens, quais são as janelas na memória que nos escravizam e nos aprisionam no único lugar que deveríamos ser livres. É sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Eu tive o privilégio, e falo isso com muita humildade, de desenvolver uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de construção do eu como protagonista da nossa própria história. E em cima dessa teoria, que reitero com muita humildade, novamente eu falo, que é estudada a nível de mestrado e doutorado em algumas universidades fora do país, que vai se pautar a minha preleção. Em primeiro lugar, elementos básicos da nossa psique, tão básicos como andar, como se nutrir, não foram analisados. Nos computadores, você e eu somos deuses. Nós arquivamos o que queremos, quando queremos, na hora que queremos. No córtex cerebral, somos deuses quanto ao registro das informações? O que vocês acham? É uma questão fundamental. Na verdade, o registro na memória não depende do eu, da vontade consciente. Depende de um fenômeno que eu chamo de RAM, registro automático da memória. Poderiam repetir, por favor? O registro é automático. Se você detesta alguém e quer varrê-lo da sua história, tenha certeza, ele vai dormir com você e estragar o seu sono. Porque o registro é automático. Parece tão simples, mas isso não foi incorporado na psicologia, agora que está sendo incorporado. Pessoas de todos os níveis, inclusive intelectuais, ao longo da história, usaram mecanismos que nunca funcionaram para fazer a higiene mental, para gerir pensamentos, para administrar a sua memória. Nós excluímos, banimos, rejeitamos, negamos, e esses mecanismos reforçam
pensamentos perturbadores que queremos eliminar, pessoas que nos ferem, queremos nos distanciar, frustrações que queremos deletar e assim por diante. Portanto, se você quer viver dias felizes, se os nossos funcionários nas empresas querem viver dias felizes e saudáveis, se as nossas crianças e adolescentes querem desenvolver uma mente livre, tem de entender essa limitação. O registro não depende do eu. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Esse é outro fenômeno fundamental, básico e que não foi estudado. Nos computadores, novamente, nós somos Deus. Nós deletamos o que bem entendemos na hora que queremos. No córtex cerebral, isso é impossível. Ninguém consegue deletar os seus medos ou fobias, ninguém consegue apagar as suas obsessões, os seus traumas, as suas privações e assim por diante. Por isso que o processo psicoterapêutico e psiquiátrico não é cirúrgico. Numa cirurgia, o médico abre a pele, rebate músculos e encontra um tumor em estípulo. Na memória humana, isso é impossível, a não ser que haja processos mecânicos, como degeneração cerebral, tipo mal de Alzheimer, um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral e assim por diante. Caso contrário, o nosso eu não tem habilidade, não tem ferramental para desarquivar, para destruir, para anular os seus traumas, os seus conflitos incorporados ao longo da própria história. Terceiro ponto fundamental. Nós achávamos que o eu pensa o que quer, quando quer. Ou seja, eu tenho liberdade plena de produzir os meus pensamentos, de construir as minhas ideias e imagens mentais. Isso é uma verdade? Essa é uma outra questão vital que deveria fazer parte não apenas do processo de desenvolvimento do ensino fundamental, médio, mas também nas universidades, no mestrado e no doutorado. Bom, o eu é o diretor pleno da construção de pensamentos? O que vocês acham? Se vocês estão falando não, vocês estão dizendo que metaforicamente, quando estão dirigindo um carro, não apenas vocês pegam a direção do carro, mas há outros fenômenos inconscientes que pode dirigir esse carro. Pegar a direção e virar para a esquerda quando você quer virar para a direita. Brecar quando você quer acelerar ou vice-versa. Se vocês estão dizendo isso, indica-se que a mente humana é extremamente complexa. A empresa humana não apenas tem um diretor financeiro, mas tem outras pessoas que podem usurpar o caixa da empresa e levá-la a um processo de falência. Bom, nós somos uma espécie altamente complexa, muito mais complexa do que nós imaginávamos até hoje, e de fato não apenas o eu é o construtor de pensamentos conscientes. Há fenômenos inconscientes que produz pensamentos sem a autorização do eu. Eles são importantes. Um deles eu chamo de gatilho da memória. No exato momento em que eu estou falando, cada gesto, cada palavra, cada verbo conjugado de tempo espacialmente é compreendido porque o gatilho abre milhares de janelas e psicossemanticamente há o processo de interpretação sem autorização do eu. Portanto, sem o gatilho da memória e sem as janelas que se abrem em milésimos de segundos, nós jamais entenderíamos as milhares de imagens, de sons, de palavras, de estímulos no mundo externo. Esse processo não depende do eu, são mecanismos inconscientes. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, que é o medo de lugar fechado. Ele, quando está num ambiente aberto, ele deu uma conferência, trabalhou em equipe de maneira segura. Mas quando entra no elevador, detona o gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela especial, chamada killer ou traumática, cujo volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas e o eu dele, que tem claustrofobia, não consegue encontrar milhões de dados nas janelas que não foram abertas, obviamente. Consequentemente, a sua segurança vai se derreter como gelo no sol do meio-dia. Portanto, pessoas inteligentes e cultas podem viver um acidente emocional gravíssimo num foco de tensão. Se tem claustrofobia ou se tem fobia social, vai ruborizar, ter dificuldade de expressar